Então, pessoal, o vídeo, né, anterior que está lá disponível na sala Moodle da disciplina, ele vem até essa parte aqui, ó, até o momento em que eu estou falando sobre a contração no músculo cardíaco, né? Nós estamos falando sobre fisiologia do sistema circulatório e no vídeo lá ele vai até esse momento, o momento em que eu estou falando da contração no músculo cardíaco. Eu comento que a contração no músculo cardíaco ela é bastante semelhante à contração no músculo esquelético, que é uma coisa que a gente já estudou. Então eu não vou voltar em todos os detalhes, tá? Agora, eu também termino lá falando que existem diferenças, né? Eu termino lá dizendo que uma coisa interessante é que no músculo cardíaco, a contração tem esse aspecto que vocês estão vendo no gráfico. Então a gente tem, primeiro, a fase de despolarização. Essa fase de despolarização aqui, ela também acontece pela abertura de canais, né? Canais de sódio. Então, abrem-se canais de sódio, você tem um influxo de sódio e isso causa a fase de despolarização. Só que no músculo esquelético, assim como no neurônio que a gente estudou, depois da despolarização já vem a repolarização. No músculo cardíaco, não. Você tem a fase da despolarização, depois vem uma outra fase, chamada de platô, tá? Chamada de platô, que está em inglês, mas é fácil, né? A tradução, platô. O que causa esse platô? Esse platô é causado por canais de cálcio, tá? Canais de cálcio dependentes de voltagem, que tem aqui no músculo cardíaco, mas que não tem lá no músculo esquelético. Então, como abrem esses canais de cálcio, fica entrando cálcio dentro da célula. E o cálcio, ele tem carga positiva. Cada íon de cálcio tem duas cargas positivas. Então, isso mantém a célula despolarizada por um tempo maior. Então, esse platô aqui, ó, é um período de tempo maior que a célula de músculo cardíaco fica despolarizada. Depois de um tempo, esses canais de cálcio, eles se fecham e aí ocorre a abertura dos canais de potássio, né? E quando abre os canais de potássio, o potássio fica vazando e a célula repolariza, né? A célula vai perdendo cargas positivas e repolariza. Então a gente tem o período de despolarização, platô e repolarização. O platô é um período maior de tempo que a célula permanece despolarizada, tá? Então o potencial de ação numa célula de músculo cardíaco, ele dura muito mais do que numa célula de músculo esquelético. Nós vimos na aula prática, né, que uma célula de músculo esquelético, a despolarização dela dura em torno de 125 a 150 milissegundos. No músculo cardíaco, a despolarização vai durar em torno de 0,3 segundos. Né? Se você multiplicar, você tem 300 milissegundos. Então, o potencial de ação, né, a despolarização, platô e repolarização, demora 300 milissegundos, umas 3 vezes mais do que no músculo esquelético. Tá? E aqui embaixo está o período de contração. Então, o que a gente observa? O músculo cardíaco, ele despolariza, tá? Ele despolariza. Um tempinho depois da despolarização, começa a contração. Por quê? Ele despolariza, aí tem que liberar o cálcio, tem que fazer... Dentro das células de músculo esquelético tem aquele mesmo esquema, tem os sarcômeros, tem as proteínas contráteis, as proteínas regulatórias, tem que acontecer aqueles processos todos de ativação do ciclo lá de contração. Aí a célula muscular, ela faz a sua contração, enquanto isso, ó, a célula está despolarizada, aí a célula começa a repolarizar, aí termina a contração.
aí é que o músculo esquelético vai relaxar. E aqui você tem o que a gente chama de período refratário. Período refratário é aquele período em que a célula não responde a um estímulo, né? Então, as células de músculo cardíaco, elas também têm um período refratário bem longo, um período refratário maior do que o período de contração. Então, vocês se lembram da nossa aula prática de músculo esquelético? Nós fizemos um experimento lá de somação de contrações. Nós dávamos um estímulo, né, elétrico no nervo, o músculo contraía, 50 milissegundos depois a gente dava outro estímulo, a célula continuava contraída. Ou a gente podia dar um estímulo, passar até 100 milissegundos, dar outro estímulo, a célula continuava. Porque eu somava uma contração com a outra. No músculo cardíaco, aquilo lá não acontece. Aquilo lá não funciona no músculo cardíaco. Porque o músculo cardíaco, ele recebe o estímulo, ele contrai, aí ele entra num período refratário, em que ele não responde a outro estímulo. Só depois que passar esse período refratário, e durante esse período refratário ele já contraiu, relaxou. Aí é que ele vai responder a outro estímulo. Tá? Então não tem aquelas somações de contrações no músculo cardíaco. O músculo cardíaco ele vai ter que contrair, relaxar completamente, para daí ser possível que ele contraia de novo, relaxe completamente. Tá? Então, isso são diferenças que a gente tem no músculo cardíaco em relação ao músculo esquelético. Tá? Então, um potencial de ação mais longo, um potencial de ação que tem a fase de platô, um período refratário bem mais longo, que faz com que a musculatura tenha que contrair, relaxar, para daí ela conseguir responder a outro estímulo e contrair de novo. Tá? E isso tudo acontece por quê? Porque o coração, né, existem uma propriedade, né, são propriedades das células musculares cardíacas. Uma outra coisa que eu comento no outro vídeo, tá, é que no caso do músculo cardíaco, como que é a inervação? Quem gera o batimento cardíaco, quem gera o estímulo que vai causar esse potencial de ação na musculatura cardíaca é uma estrutura que a gente chama de complexo estimulante do coração. E esse complexo estimulante do coração, ele faz parte da própria estrutura do coração. Tá? Então, no complexo estimulante do coração, nós temos lá ó, o nó sinoatrial, que fica lá no teto do átrio direito. No assoalho do átrio direito, a gente tem o nó atrioventricular. Saindo do nó atrioventricular, tem uma estrutura chamada de fascículo atrioventricular. É um feixe, né? Um feixe que sai do nó atrioventricular e entra aqui no septo interventricular, nessa parede que separa os dois ventrículos. Esse fascículo, quando ele chega aqui no septo, ele se divide em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo. Esses ramos vão até lá na extremidade do ápice do coração, e aí eles voltam, fazem uma curva, né? Eles vão até a extremidade do ápice do coração, fazem uma curva e voltam em direção à base do coração. E aí eles vão se ramificando e essas ramificações deles vão penetrando profundamente na musculatura cardíaca. E é esse nó sinoatrial que gera, né, um potencial de ação que se espalha pela musculatura cardíaca de célula a célula. Por quê? Porque as células de músculo cardíaco, elas estão conectadas umas às outras por sinapses elétricas. Tá? Isso é uma coisa que não acontece também no músculo esquelético. Por quê? Porque cada célula de músculo esquelético recebe sinapse do neurônio motor. Né? Cada célula de músculo esquelético recebe uma sinapse, faz sinapse com o neurônio motor.
apesar do mesmo neurônio motor poder fazer sinapse com várias células musculares ao mesmo tempo. Agora, aqui no músculo cardíaco, não. Você tem esse complexo estimulante do coração que gera um potencial de ação, e esse potencial de ação ele se espalha pela musculatura cardíaca, célula a célula, por sinapses elétricas que conectam uma célula de músculo cardíaco a outra célula de músculo cardíaco. Tá? Esses fascículos atrioventriculares, os ramos, né? E depois ele vai se ramificar aqui, vai formar o plexo subendocárdico. Essas estruturas, elas conduzem os potenciais de ação numa velocidade bem mais alta, mas elas só servem para levar o potencial de ação até a musculatura cardíaca. Assim que o potencial de ação sai dessas estruturas do complexo estimulante do coração e passa para a musculatura cardíaca, ele passa então a se espalhar pela musculatura, célula a célula, através de sinapses elétricas que conectam uma célula à outra. Tá? Então o complexo estimulante do coração ele gera um potencial de ação, ele distribui esse potencial de ação pelo coração, e esse potencial depois vai passando célula a célula por sinapses elétricas. Por que por sinapses elétricas? Vocês se lembram qual é a vantagem, a grande vantagem das sinapses elétricas? A grande vantagem delas é que elas são muito rápidas. Então isso permite que o potencial de ação se espalhe, por exemplo, por toda a musculatura ventricular muito rápido. E que toda a musculatura ventricular gere o seu potencial de ação e gere a sua contração quase que ao mesmo tempo. Tá? Quase que ao mesmo tempo. E uma outra característica desse complexo estimulante do coração é que ele tem essa propriedade aqui, ó, autorritmicidade. Tá? Autorritmicidade. Então ele tem um ritmo automático, um ritmo próprio. Então o que acontece? Um indivíduo adulto, saudável, em repouso, vai ter uma frequência cardíaca entre 70 e 80 batimentos por minuto. Se a gente for pegar o meio entre 70 e 80, dá 75 batimentos por minuto. Então, 75 vezes por minuto, você tem um ciclo cardíaco completo. Tá? Para que ocorra um ciclo cardíaco, um ciclo que envolve diástole dos átrios, né? Diástole nos ventrículos, sístole nos átrios, sístole nos ventrículos, tá? Para que isso aconteça, você tem que disparar, esse complexo estimulante do coração tem que disparar um potencial de ação. Cada vez que o complexo estimulante do coração dispara um potencial de ação, isso vai desencadear um ciclo cardíaco, vai desencadear um batimento cardíaco. Então, se você está em repouso e o teu coração está com uma frequência de 75 batimentos por minuto, o teu complexo estimulante do coração, tá, ele está disparando 75 potenciais de ação por minuto. E essa figura aqui embaixo está mostrando a atividade elétrica no complexo estimulante do coração. Tá? E aí quem vai ditar o ritmo é o nó sinoatrial. Por que o nó sinoatrial? Porque ele é o mais rápido. É ele quem dispara mais potenciais de ação numa frequência maior. Então, se você tiver em repouso, a cada em torno de 0,8 segundos, o teu nó sinoatrial vai disparar um potencial de ação. A cada 0,8 segundos. Se você multiplicar, isso vai dar 75 vezes por minuto, né? 75 vezes a cada 60 segundos. Olha como é que é o potencial de membrana das células do nó sinoatrial. Essas células elas têm um potencial de repouso em torno de menos 60 milivolts. Então, o potencial de repouso delas é um potencial que não é muito negativo. Ele já é pouco negativo, a gente pode dizer assim. Menos 60 milivolts. E essas células
espontaneamente elas vão despolarizando. Espontaneamente, elas não precisam de nenhum outro estímulo. Elas espontaneamente elas vão despolarizando. O potencial de membrana delas vai ficando mais positivo, mais positivo, mais positivo, até que elas atingem o limiar de disparo. A partir daí, elas geram potencial de ação. Elas despolarizam, depois elas repolarizam, voltam para o repouso. Tá? Então, isso tudo demora 0,8 segundos. Aí elas começam de novo. Elas vão espontaneamente despolarizando, tá? Espontaneamente despolarizando, despolarizando, até atingir o limiar de disparo. Gera um potencial de ação. Despolariza, repolariza, volta para o repouso. Por isso que esse potencial de membrana das células do nó sinoatrial é chamado de potencial marca-passo. Potencial marca-passo. E por isso que a gente diz que o nó sinoatrial funciona como o marca-passo do coração. Por quê? Porque ele vai ditar o ritmo, né, a frequência cardíaca. Cada vez que ele dispara um desses potenciais de ação, esses potenciais de ação vão se espalhar pelo coração e vão, então, causar um batimento cardíaco. Tá? Então, a gente passa para o próximo tópico, né, que é o que a gente chama de ciclo cardíaco. Tá? O que a gente chama de ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, pessoal, ele vai envolver eventos elétricos que ocorrem no coração. Ele vai envolver eventos na musculatura cardíaca, quer dizer, contração e relaxamento da musculatura cardíaca. Ele vai envolver o fluxo de sangue que passa pelo coração e ele vai envolver eventos nas válvulas do coração, abertura e fechamento daquelas válvulas do coração. Então, tudo isso acontece num único ciclo cardíaco. Tá? Eventos elétricos, eventos de contração e relaxamento da musculatura do coração, fluxo sanguíneo pelo coração e eventos de abertura e de fechamento das válvulas do coração. Então, essa figura aqui, ela está mostrando os eventos elétricos que ocorrem no ciclo cardíaco. Os eventos elétricos. Esses eventos elétricos, a gente consegue detectar, analisar, estudar isso com a pessoa viva, através de um teste chamado de eletrocardiograma. Nós já vimos em aula prática o eletromiograma. O eletromiograma é o registro da atividade elétrica dos músculos esqueléticos. O eletrocardiograma é um registro da atividade elétrica do coração. Tá? Então dá para fazer. Como que acontece, então, o ciclo cardíaco? Primeiro momento, aqui em cima, ó. O que a gente tem aqui mesmo, ó, no teto do átrio direito do coração? Então, lembrando, o coração tem aqui ó, o átrio direito, aqui embaixo o ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tá? Então, primeiro, ó, um nó atrioventricular, ele gera um potencial de ação, ele dispara um potencial de ação. Esse potencial de ação, ele vai se espalhando pela musculatura dos átrios. Vocês estão vendo essa mancha roxa? Então, esse potencial de ação, ele se espalha por toda a musculatura atrial. À medida que esse potencial de ação vai se espalhando pela musculatura atrial, a gente está tendo essa cor em roxo. Quando a gente está fazendo um eletrocardiograma, a gente observa isso aqui, ó. Esse primeiro abalo que a gente tem no eletrocardiograma. A gente chama isso aqui de onda P. Então, essa onda P, o que ela representa? Ela representa a despolarização da musculatura atrial. Tá? A despolarização da musculatura atrial. Então, depois de um tempo,
Esse potencial de ação, ele chega aqui, ó, no assoalho do átrio direito. Ele chega aqui no nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele causa um certo atraso, tá? Ele causa um certo atraso. Por quê? O átrio e os átrios e os ventrículos, eles são eletricamente isolados, separados. Se vocês se lembrarem lá da anatomia do coração, entre os átrios e os ventrículos do coração tem uma estrutura chamada esqueleto fibroso do coração. Uma das funções desse esqueleto fibroso do coração é fazer um isolamento elétrico entre os átrios e os ventrículos do coração. Então, esse potencial de ação que está se espalhando aqui pela musculatura atrial, ele não consegue passar diretamente para a musculatura ventricular. O único ponto, tá? O único local em que esse potencial de ação consegue passar dos átrios para os ventrículos é através do nó atrioventricular. É só aqui. E pelas próprias propriedades, pelo próprio funcionamento desse nó atrioventricular, ele causa um atraso de alguns milissegundos. Na prática, o que isso faz? Isso faz com que os átrios eles vão despolarizar, tá? Eles vão despolarizar. Depois que eles despolarizam, que eles geram seu potencial ali de ação na musculatura, eles vão entrar em contração. Então você vai ter a contração dos átrios. Mas o potencial de ação ainda não chegou nos ventrículos. Ele só aconteceu por enquanto nos átrios, mas ele não chegou nos ventrículos. Depois de um tempo, ó, o potencial de ação que estava aqui, né, no nó sinoatrial, ele passa aqui pelo fascículo atrioventricular, entra nos ramos direito e esquerdo, vai até aqui a extremidade do ápice do coração, e aí ele começa do ápice de volta em direção à base. Ó. Vocês estão vendo as setas que estão ali? Aí ele vai passar agora para a musculatura dos ventrículos. E aí vocês podem ver pela cor roxa aqui que esse potencial de ação vai se espalhando na musculatura ventricular de baixo para cima. Nos átrios, o potencial de ação se espalha de cima para baixo. E nos ventrículos, esse potencial de ação vai de baixo para cima. Até que toda a musculatura ventricular despolarizou. Essa despolarização da musculatura ventricular gera isso aqui, ó, que a gente chama de complexo QRS. Tá? Então, no eletrocardiograma, esse primeiro abalo que a gente tem aqui, a onda P, representa a despolarização dos átrios. O segundo abalo que a gente tem, a gente chama de complexo QRS. Ele envolve a despolarização ventricular. Envolve a despolarização ventricular. Né? Depois de um tempo, os ventrículos, eles despolarizaram aqui, depois de um tempo eles vão ter que repolarizar. Quando os ventrículos estão repolarizando, a gente começa a perceber um outro abalo. Né? Então, assim que o ventrículo repolarizou, ele faz um outro abalo que a gente chama de onda T. Então, isso aqui é um traçado de eletrocardiograma. No traçado de eletrocardiograma, nós temos a onda P, que é causada pela despolarização dos átrios. Nós temos o complexo QRS, que é causada pela despolarização dos ventrículos. E nós temos a onda T, que é causada pela repolarização dos ventrículos. Isso aqui é um traçado de eletrocardiograma. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que ficou faltando? Tá? A onda P é a despolarização dos átrios. O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos.
A onda T é a repolarização dos ventrículos. Ficou faltando uma coisa, não ficou? Né? Então, os ventrículos despolarizam e repolarizam. E os átrios? Por que só tem a onda P? Por que só tem a despolarização dos átrios? Aonde que está a repolarização dos átrios? O que acontece é que a repolarização dos átrios acontece ao mesmo tempo que os ventrículos estão despolarizando. E como os ventrículos têm uma massa muscular muito maior que os átrios, a despolarização ventricular esconde a repolarização dos átrios. Por isso que a gente não consegue observar aqui a atividade elétrica da repolarização atrial, porque ela ocorre ao mesmo tempo que a despolarização nos ventrículos. Então, esses são os eventos elétricos que nós temos no ciclo cardíaco e como esses eventos ficam registrados num eletrocardiograma. Mas, em resumo, o que a gente tem? Primeiro, despolarização nos átrios, depois, despolarização nos ventrículos. Enquanto os ventrículos despolarizam, os átrios estão repolarizando. Depois a gente vai ter a repolarização nos ventrículos. E aí começa tudo de novo. O nó sinoatrial dispara um potencial de ação. Isso vai causar despolarização nos átrios. Depois de um tempo, esse potencial de ação passa para os ventrículos e causa a despolarização nos ventrículos. Enquanto isso, os átrios estão repolarizando. Os ventrículos terminam de despolarizar, repolarizam. O nó sinoatrial dispara outro potencial de ação e isso se repete. E em repouso, com uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto, isso tudo aqui está acontecendo 75 vezes por minuto. Mais ou menos uma vez a cada 0,8 segundos. E esses eventos elétricos de despolarização e repolarização da musculatura cardíaca aparecem num traçado de eletrocardiograma dessa maneira. Tá? Então, isso aqui é os eventos elétricos. Mas e os outros eventos? Então, a gente consegue perceber nessa figura. Aqui em cima está de novo os eventos elétricos, estão repetidos, e aqui embaixo, nessa outra parte da figura, a gente consegue ver os eventos que nós vamos observar na musculatura cardíaca, tá? Na musculatura cardíaca, as modificações que a gente vai ter nas válvulas cardíacas e o fluxo sanguíneo. Então, as flechas aqui estão indicando a direção do fluxo sanguíneo, tá? De novo, aqui é o átrio direito, ventrículo direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, válvula atrioventricular. Do outro lado, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Entre eles, válvula atrioventricular esquerda. Né? Então, aqui a gente tem as válvulas atrioventriculares, as válvulas entre os átrios e os ventrículos. Essas válvulas, elas só permitem que o sangue passe dos átrios para os ventrículos, elas não deixam o sangue voltar. O ventrículo direito se conecta com o tronco pulmonar, é uma artéria, né? E quem controla a passagem do sangue aqui é a válvula do tronco pulmonar. O ventrículo esquerdo se conecta com a aorta. E quem controla a passagem do sangue aqui é a válvula da aorta, tá? Válvula da aorta. Então aqui nós temos as válvulas das artérias, válvula do tronco pulmonar e válvula da aorta. A gente pode chamar as duas juntas de válvulas das artérias. Então isso é um ciclo, isso está sempre se repetindo. Para explicar um ciclo, eu posso começar de qualquer ponto, mas normalmente a gente começa desse ponto aqui. Então nós vamos dividir o ciclo cardíaco em 3 pontos. Esse é o jeito mais comum de explicar, tá? Tem outras formas, por exemplo, você pode subdividir isso aqui, por exemplo, a terceira parte, você pode subdividir isso em 2 partes.
Mas eu vou por esse esquema que eu acho que é o mais didático, é o mais usado, é o mais simples, na minha opinião. Então, lá. O primeiro momento do ciclo cardíaco. Esse momento ele dura 0,4 segundos. O que está acontecendo no primeiro momento do ciclo cardíaco? Tá? Nesse primeiro momento, ó, átrios e ventrículos em diástole. Então, nesse momento, tanto a musculatura atrial quanto a musculatura ventricular estão relaxando, estão em diástole. Está em inglês aqui, mas é fácil, né, de traduzir para o português. Então, os átrios e os ventrículos estão em diástole, estão relaxando. As valvas atrioventriculares, elas estão abertas. Então, o sangue chega nos átrios e dos átrios passa direto para os ventrículos. Durante essa fase, essa primeira fase, é quando eu tenho a maior parte do enchimento dos ventrículos. Então, cerca de 75% do enchimento dos ventrículos ocorre durante essa fase. O sangue está passando das veias pelos átrios direto para os ventrículos. Aí o que acontece? O nó sinoatrial dispara um potencial de ação. Esse potencial de ação se espalha pela musculatura atrial, né? Isso aqui causa o quê? Causa a sístole nos átrios, ó. A sístole atrial. Então, no segundo momento, a gente tem a sístole atrial. Os ventrículos ainda estão em diástole. Então, os ventrículos ainda estão relaxando, mas agora os átrios fazem sístole. Essa fase, ela dura muito pouco. Ela dura em torno de 0,1 segundo só. E ela serve para quê? Para completar o enchimento dos ventrículos. Ao final dessa fase, os ventrículos têm 100%, têm o seu enchimento completo. Né? Então aqui as valvas atrioventriculares ainda estão abertas, as valvas das artérias, aqui elas estavam fechadas, aqui elas continuam fechadas. Então as valvas não mudam nada daqui para cá. O fluxo sanguíneo também não muda nada daqui para cá. A única coisa que muda daqui para cá é que os átrios fazem a sua sístole e eles completam o enchimento dos ventrículos. 0,1 segundo, é muito pouco tempo, né? Depois de um tempo, o potencial de ação ele se espalha pelos ventrículos. E aí os ventrículos, agora eles entram em sístole. Quando os ventrículos entram em sístole, os átrios já estão em diástole. Então os ventrículos entram em sístole e os átrios estão começando a sua diástole. Quando os ventrículos entram em sístole, eles começam a contrair. A pressão dentro dos ventrículos começa a aumentar. Essa pressão tende a expulsar o sangue. O sangue tenta voltar para os átrios. Mas aí o que acontece? As valvas atrioventriculares, elas se fecham. E o sangue não consegue voltar para os átrios. Os ventrículos estão contraindo, a pressão lá dentro vai aumentando até que as valvas das artérias se abrem. Quando as valvas das artérias se abrem, o sangue que estava no ventrículo direito é jogado dentro do tronco pulmonar. Do tronco pulmonar, ele pega as duas artérias pulmonares e vai para os pulmões direito e esquerdo. O sangue que estava dentro do ventrículo esquerdo é jogado dentro da aorta. E da aorta vai pegando os ramos da aorta e vai se espalhando por todo o corpo. Né? Essa fase dura em torno de 0,3 segundos. Então, se você somar 0,4 com 0,1, 0,5 com 0,3, 0,8. Então, ó, é o tempo disso aqui, ó. 0,8 segundos. Esse tempo. O tempo de um ciclo cardíaco. O tempo que isso aqui aconteceu, ao mesmo tempo
tudo isso aqui aconteceu no coração, tá? Tudo isso aqui aconteceu no coração. Aí a gente volta de novo para cá, né? Os ventrículos começam a sua diástole, os átrios estão terminando a sua diástole. Daí você vai repetir e você vai ter um novo ciclo cardíaco, tá? E aí tem algumas considerações que a gente tem que fazer, algumas coisas que são importantes, tá? Alguns conceitos que são bem importantes. O primeiro conceito é o que a gente chama de débito cardíaco, tá? Débito cardíaco. Então lá, débito cardíaco é, né, o volume que o coração ejeta, o volume de sangue bombeado pelo coração por minuto. Quanto que o coração bombeia por minuto? É calculado por essa fórmula aqui. Então, débito cardíaco é o volume sistólico, VS, vezes a frequência cardíaca, FC. Frequência cardíaca é quantas vezes o coração bate por minuto, quantos ciclos cardíacos ocorrem por minuto. Volume sistólico é quanto de sangue cada ventrículo bombeia, né, joga dentro da artéria em cada batimento. Então, o débito cardíaco é o volume sistólico, quanto que o ventrículo bombeia por batimento, vezes o número de batimentos por minuto. Então, em repouso, cada ventrículo vai bombear em torno de 70 mililitros de sangue por batimento. Então, a cada batimento, o ventrículo direito manda para os pulmões 70 mililitros de sangue e o ventrículo esquerdo manda para dentro da aorta 70 mililitros de sangue. Tá? Vezes 75 batimentos por minuto, que é aquele valor de referência, né, para a frequência cardíaca de um adulto saudável em repouso, isso leva a um débito cardíaco de 5.250 mililitros por minuto. Então, em torno de 5 litros por minuto. 5 litros por minuto? 5 litros, pessoal, é o volume de sangue que um indivíduo adulto, saudável, tem de sangue. Então, a cada 1 minuto, o teu coração bombeia o equivalente a todo o teu volume sanguíneo para os pulmões e para o corpo, para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica. Tá? Cada 1 minuto. Olha como é muito grande o fluxo sanguíneo, né? Você tem que ter 5 litros de sangue fluindo pelos pulmões por minuto para oxigenar esse sangue. E 5 litros de sangue sendo jogado na circulação sistêmica por minuto para distribuir esse oxigênio para o teu organismo. Para manter as tuas células oxigenadas, para elas conseguirem funcionar o seu metabolismo, gerar o ATP que elas precisam para funcionarem, para te manterem vivo. E você precisa desse processo todo também para estar eliminando o excesso de CO2. Em atividade física leve, né, uma caminhada, uma atividade física mais leve, você vai precisar de mais oxigênio, você vai produzir mais CO2. Então você vai ter que aumentar o teu débito cardíaco. Olha o que acontece. O volume sistólico pode subir de 70 para 100 mililitros por batimento. E a frequência cardíaca pode subir de 75 para 100 batimentos por minuto. Multiplicando um pelo outro, você já dobra isso. Você passa a ter um bombeamento de 10 litros por minuto. Numa atividade física intensa, fazendo uma corrida, né? Correndo ali de uma forma intensa, andando de bicicleta, nadando, uma atividade intensa, em que você está consumindo muito oxigênio, produzindo muito CO2, o volume sistólico pode subir para até 130 mililitros por batimento.
Imagina cada ventrículo bombear 130 mililitros por batimento. A frequência cardíaca pode subir até 150 batimentos por minuto. Multiplicando um pelo outro, você pode chegar num débito cardíaco de 19,5 litros por minuto, quase 20 litros bombeados por minuto, né? Quase 4 vezes mais do que no repouso. Então, a nossa capacidade cardíaca, né, ela é bem grande. Tá? Agora, como que é regulada, então, o funcionamento do coração? Então, é assim, ó, o coração é um órgão que tem uma inervação muito interessante, porque ele tem 2 sistemas de inervação e ele ainda sofre um efeito de hormônios. Tem muitos hormônios que afetam ainda o coração. Primeira inervação que a gente tem no coração, que a gente chama de inervação intrínseca do coração, que é a inervação que faz parte do próprio coração. A inervação intrínseca do coração, ela é feita pelo complexo estimulante do coração. E essa inervação, ela é responsável pelo batimento cardíaco, é ela que faz o coração bater. Tá? Aí nós vamos ter o que a gente chama de inervação extrínseca do coração, que é aquela inervação que vem do sistema nervoso central para o coração. Essa inervação é feita pelo sistema nervoso autônomo, que nós já estudamos. Então, o coração recebe nervos simpáticos, né? Nervos do sistema nervoso autônomo simpático. Esses nervos são os nervos cardíacos simpáticos. E também o coração é inervado pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, através de um nervo chamado de nervo vago. Então, a inervação simpática e parasimpática conecta o coração ao sistema nervoso central. Essa inervação, ela não é capaz de fazer o coração bater, mas ela atua ajustando a frequência cardíaca. Tá? Ela é importante para ajustar a frequência cardíaca de acordo com a tua necessidade. Né? Se você está em repouso, uma frequência cardíaca menor. Se você está em atividade física, a frequência cardíaca tem que aumentar de maneira proporcional à intensidade da tua atividade física. Okay? Então aqui entra em ação o simpático e o parasimpático. A estimulação simpática, ela causa um aumento na frequência cardíaca. E a ativação parasimpática tem o efeito contrário. Ela diminui a frequência cardíaca. Então, através do simpático e parasimpático, o sistema nervoso autônomo pode ajustar a frequência de batimento cardíaco, de acordo com a necessidade. Tá? Mas quem gera o batimento cardíaco é o próprio complexo estimulante do coração. Esses nervos aqui simpáticos e o nervo vago, as terminações deles que chegam no coração, são muito delicadas, muito fininhas. Então, por exemplo, quando a pessoa faz um transplante de coração, você tira o coração do doador, cadáver, né? E passa esse coração para um receptor, tá? Nesse transplante, quando você vai tirar esse coração, você tem que cortar essa inervação, né? Quando tira o coração lá do doador, essa inervação ela é cortada. Quando vai transplantar isso aqui no receptor, esses nervos são muito fininhos, não tem como religar eles. Então, quando o coração é transplantado, essa inervação ela não é religada. Mas esse coração continua batendo no receptor. Por que ele continua batendo no receptor? Porque junto com esse coração, fazendo parte do próprio coração, vem o complexo estimulante do coração. Vem as estruturas capazes de gerar o batimento cardíaco. Tá? E aí essa regulação no nível lá do sistema nervoso central vai ocorrer aqui, ó, no tronco encefálico. Então lá no tronco encefálico nós temos o centro cardiovascular. Esses neurônios do centro cardiovascular, eles recebem informações que vêm, ó, de diversos lugares, né? Vem, por exemplo, aqui, ó, de centros cerebrais superiores. Vem do córtex cerebral,
aonde estão acontecendo os processos conscientes, vem do sistema límbico, que são aquelas regiões que processam as informações relacionadas aos sentimentos, às emoções, tá? E recebe informações do hipotálamo. O hipotálamo é um centro de controle do sistema nervoso autônomo. Então, informações que estão vindo do córtex cerebral, dos processos conscientes, do sistema límbico, então sentimentos, emoções, e do hipotálamo, que controla o sistema nervoso autônomo, isso tudo chega no centro cardiovascular. Também chega no centro cardiovascular, nos neurônios do centro cardiovascular, informações que estão vindo de proprioceptores, que são aqueles receptores que a gente tem nos músculos, nas articulações. Se você está em atividade física, você está usando mais os músculos, movimentando mais o corpo, esses proprioceptores vão informar isso para o centro cardiovascular. Quimiorreceptores, eles monitoram a composição química do sangue. Então, eles vão informar o centro cardiovascular, por exemplo, o quanto de oxigênio e o quanto de CO2 que tem no teu sangue. Tá? E também os barorreceptores, que são receptores que monitoram a pressão arterial. Então, eles também vão informar o centro cardiovascular sobre a pressão arterial. Então, esses neurônios do centro cardiovascular, eles vão receber todo esse influxo, vão receber essa informação de todos esses locais diferentes do sistema nervoso central, eles vão processar essa informação e, com base nessas informações, eles vão ajustar a tua frequência cardíaca. Vão utilizar o sistema nervoso autônomo simpático para acelerar a frequência cardíaca e também aumentar a força de batimento cardíaco, ou vão usar o parasimpático, através do nervo vago, para diminuir a frequência cardíaca. Tá? Então isso aqui ajuda a gente a explicar como é que tantas coisas diferentes alteram a nossa frequência cardíaca. Né? Se você entra em atividade física, a tua frequência cardíaca aumenta. Por quê? Você está recebendo lá informações dos proprioceptores, dos quimioceptores. Né? Se você está ansioso, se você está com medo, você pode ter um aumento, você pode ter uma taquicardia, uma aceleração da frequência cardíaca. Então, córtex cerebral, medo, ansiedade, isso são coisas que afetam o córtex cerebral e que afetam o sistema límbico. Né? Então, isso acaba afetando o centro cardiovascular, você pode ter uma taquicardia. Ou se você está feliz também, muito feliz. Né? Se você está tranquilo, você está relaxado, então isso vai afetar o córtex, o sistema límbico, esses receptores sensoriais, a tua frequência cardíaca vai ser modulada também, vai diminuir. Tá? Então, isso aqui, pessoal, né, vamos dizer assim, é o geral que a gente tem para falar sobre a fisiologia do sistema circulatório. Tá?